Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Vamos para mais um colapso do universo? Ultrapassando a 30ª aula, será que a gente consegue chegar na quarta dezena, na aula 40? Veremos. Nós estávamos explicando na última aula a velocidade de escape de um corpo em relação à gravidade da Terra. E nós começamos a nos questionar no momento em que, se eu lanço um corpo com determinada velocidade, ele atinge a altura determinada também. Se eu dobrasse a velocidade inicial do lançamento, pela lógica, deveria dobrar a altura em que o segundo corpo alcançasse. Porém, na medida em que esse corpo vai se distanciando da Terra, a intensidade gravitacional vai diminuindo de tal maneira que esse segundo corpo, lançado ao dobro da velocidade do primeiro corpo, atinge uma altura maior. E isso vai acontecendo cada vez mais. Para mostrar isso para vocês, eu trouxe aqui o nosso sétimo quadro. Ou seja, anteriormente nós tivemos 7 quadros ou tabelas, melhor dizendo, 6 quadros ou tabelas, e este é o sétimo quadro ou sétima tabela, como você preferir. E mostra os corpos em ascensão a partir da superfície da Terra. A velocidade inicial, que é dada em quilômetros por segundo, que é a velocidade inicial de lançamento deste corpo, e a altura máxima sobre a superfície da Terra, também em quilômetros, que esse corpo vai atingir. Então, se o corpo for lançado a 1,6 km por segundo, ele atingirá 130 km de altura em relação à superfície da Terra. E se nós dobrarmos a velocidade de lançamento para 3,2 km por segundo, qual seria a lógica? Que ele dobrasse a altura, ele atingisse 260. No entanto, ele atinge mais que o dobro de 260 e quase 4,5 vezes mais do que a altura inicial. Ele vai a 560 quilômetros de altura. Ora, por que isso acontece? Porque quando esse segundo corpo atingir a velocidade do primeiro corpo a 130 km de altura, o que vai acontecer? Ele vai encontrar uma resistência gravitacional, uma intensidade gravitacional, uma força gravitacional muito menor, de tal maneira que ele vai subir muito mais. E assim continuamos, até, por exemplo, quando eu multiplico a velocidade inicial 6 vezes, ela era de 1,6, passou a 9,6. O que aconteceu com a altura? Ela passou de 130 para quase 18 mil quilômetros. Quer dizer, aumentou numa proporção muito maior do que 6 vezes, por conta da intensidade da gravidade nas alturas serem cada vez menores. Ora, gente, então a gente pode concluir que aumentando a velocidade inicial, a altura máxima aumenta também, como a gente viu no quadro. E aumenta cada vez mais depressa à medida que o objeto entra em regiões de gravitação mais fraca. Então, por isso que quando eu dobro a velocidade, ele aumenta muito mais a altura do que o dobro, porque ele vai atravessar regiões onde a gravitação é bem mais fraca. De tal maneira que a gente conferiu e eu estou concluindo. Entre a primeira e as sextas linhas, a primeira e a última, a velocidade aumentou 6 vezes, de 1,6 para 9,6. A altura aumentou 140 vezes, de 130 quilômetros na primeira condição para quase 18 mil quilômetros na última condição. De tal maneira que vai chegar um momento, gente, em que eu aumento tanto a velocidade inicial de lançamento é tanta que ela não vai mais cair. Por quê? Porque o declínio da intensidade gravitacional
vai acompanhando também o declínio da velocidade. Então, quando a velocidade de ascensão for acompanhando o declínio da intensidade gravitacional, de tal maneira que se eu dividir a velocidade de ascensão inicial para metade e a intensidade gravitacional também cair pela metade em relação ao lançamento da superfície da Terra, a velocidade será proporcional à redução da intensidade gravitacional. E o que vai acontecer? O corpo não vai mais cair. Claro que para cada corpo do espaço do universo existe uma velocidade mínima para que eu possa me desgarrar da intensidade gravitacional desse corpo. E é isso que eu chamo de velocidade de escape. No caso da Terra, a velocidade de escape, para que eu não fique mais sob o controle da intensidade gravitacional da Terra, ela é de 11,23 km por segundo. Esta velocidade, para que a gente fosse à Lua em várias oportunidades, de 1968 a 1972, em missões tripuladas, nós fomos 9 vezes para que o foguete Saturno deixasse o nosso planeta e não retornasse, a não ser de forma intencional, acionando os motores, ela superou os 11,23 km por segundo, por isso que nós conseguimos chegar até a Lua. Gente, então essa foi a segunda aula sobre velocidade de escape. Fiquem bem, numa próxima oportunidade eu voltarei para mais um Colapso do Universo, o nosso curso de Introdução à Astronomia. Até logo, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.